qual era o mistério. Você já se perguntou como ele foi revelado? A quem foi revelado? E quais são os elementos desse mistério? Qual o fator principal desse mistério que fez com que fosse revelado de maneira tão clara? Continue com a gente e logo, ao decorrer destas aulas, você terá todas estas respostas. A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui para mais uma vez transmitirmos a videoaula da nossa lição Escola Bíblica Dominical. Tem sido bênção para nossas vidas, acredito que para a tua vida também. Está acompanhando todo o estudo da carta aos Efésios, nosso pastor Douglas Batista, que tem sido muito feliz nos seus comentários, na sua elaboração do conteúdo da carta aos Efésios. Temos aprendido bastante e acredito eu que a tua vida tem sido abençoada através dos estudos da palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. O nosso textuário encontra-se em Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica encontra-se no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Acompanhe comigo a nossa leitura bíblica. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Glória seja dada ao nome de Jesus, Maravilhosa leitura que o nosso apóstolo São Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos. Hoje, nos tópicos da nossa lição, estudaremos os seguintes temas. O primeiro tópico fala o ministério oculto no Antigo Testamento. Primeiro ponto, o conceito bíblico de mistério. Segundo ponto,
o desconhecimento do mistério. Terceiro ponto, o mistério e os profetas da antiga aliança. O nosso segundo tópico diz: o mistério revelado no Novo Testamento. Primeiro ponto, revelado aos apóstolos e profetas. Segundo ponto, o mistério oculto revelado. Terceiro ponto, a magnitude do mistério. Nosso terceiro tópico fala: o mistério pré-estabelecido por Deus. Primeiro ponto, as riquezas insondáveis de Cristo. Segundo ponto, o eterno propósito em Cristo. Terceiro e último ponto, o plano divinamente pré-estabelecido. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus, né? Nesta lição, nós faremos uma breve exposição do capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 13, né? Aonde nós discorreremos, irmãos, sobre o maior mistério que o apóstolo Paulo estava comunicando aos crentes de Éfeso, né? Em primeiro lugar, o mistério revelado, né? Que abrange os versículos do 1 ao 6. Em segundo lugar, o mistério comissionado, né? O qual compreende os versículos de 7 ao 13. Entenderemos o mistério oculto no Antigo Testamento, o mistério oculto no Novo Testamento e o mistério pré-estabelecido por Deus, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Paulo, a nossa tradução diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, né? Amém, meus irmãos? Amados irmãos, dentro do contexto do nosso textuário, né, no Efésios capítulo 3 e o versículo 5, que compõe aqui também a nossa leitura bíblica, nós vamos ver que o apóstolo diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, né? Tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Após Deus criar, aprendemos com isso, segundo o Salmo 24 e o versículo de número 1. Abra a tua Bíblia, acompanha comigo, né? Vamos estudar junto esta palavra. Segundo o Salmo 24, versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, né? Glória a Deus. Quando Deus, ao criar a humanidade, ao criar a terra, os seus habitantes, né? Deus não deixou a humanidade e a própria sorte, de maneira alguma. Ou seja, como que tivesse feito tudo o que fez e após concluir o seu trabalho, a gente vai ver no livro de Gênesis que ele disse: eis que tudo é bom. Então, de maneira alguma, Deus jogaria fora toda a sua obra-prima criada com muito amor e carinho, né? Como que tivesse abandonado assim as suas criaturas, seus habitantes, né? Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus sempre presente, de alguma forma, se revelando aos homens, mesmo que seja de maneira progressiva. Se os irmãos estão me entendendo, de maneira progressiva, Deus ele se manifestava, se revelava aos homens. E vamos ler o que diz a palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 1 e o versículo 1, vai nos dizer assim. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Abra a sua Bíblia, permaneça com ela aberta para acompanhar comigo este estudo, viu? Primeiro,
e o primeiro de Hebreus diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pela qual também fez o universo. Oh, glória a Deus, né? Em tempos passados, os homens de fé, podemos assim dizer, Abraão e muitos outros que viveram a sua história no Antigo Testamento, eles tiveram uma revelação progressiva, né, de forma contínua, irmãos. Mas agora, no advento de Cristo, na era da igreja, temos esta revelação perfeita, oh glória a Deus, e a última dispensação, a última revelação de Deus. O textuário ele está nos comunicando que aquilo que estava oculto na antiga aliança, eles receberam, porém não compreenderam. Entendeu? Eles não compreenderam de forma clara, de forma total. Mas agora, como o apóstolo Paulo, ele dita aqui no versículo 5, mas agora tem sido revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, né? Mas agora sim, oh aleluia, agora sim, estava ali sendo revelado de forma entendível, de forma clara a todos os homens. Oh, glória a Deus, né? A nossa verdade prática, quando ela nos diz assim, que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento, né? Ou seja, essa revelação ela foi sendo expandida no decorrer da história. A revelação, no início, ela era incompleta e parcial, assim como eu expliquei agora há pouco. Mas hoje não, irmãos. Hoje tem sido de forma bem clara e transparente. Vamos adentrar no nosso primeiro tópico, né? Vamos aqui falar um pouco do mistério oculto no Antigo Testamento, né? Vamos entender o que era este mistério que estava oculto no coração de Deus, né? Oculto em Deus, mas que hoje foi revelado, né? Diz assim: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Oh, glória a Deus! Primeiro ponto, o conceito bíblico de mistério. Nós vamos aprender aqui algumas coisas. Peço que você preste bastante atenção para que tenha assim, a compreensão daquilo que está sendo falado, né? Quando vamos para a palavra original, a palavra em grego original, né? Está aqui no nosso pastor Douglas Batista, ele também colocou aqui, vem do grego mistério. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica algumas verdades divinas que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinam alguns adeptos do falso misticismo, né? Ou seja, aqui o nosso pastor comentarista, ele está atribuindo aqui a uma questão, irmãos, de religiões de ocultismo, né? O que é ocultismo? A gente vai ver que é uma religião que onde existem muitos segredos e que elas não são revelados a qualquer um de seus adeptos, não. Os segredos, os mistérios que a língua portuguesa define, que é diferente do grego, vai dar a impressão, a língua portuguesa, a palavra mistério na língua portuguesa, ela diz que é algo que está encoberto e que só pode ser revelado
ao nível superior de adeptos, né, que compõem esta religião do ocultismo. Ou seja, aqueles que chegaram agora, né, aqueles que ainda estão alcançando, estão no nível mais baixo, né, eles não têm o direito de haver revelações para ele, manifestações que ali possa haver algum tipo de revelação, porque eles são de um nível baixo. Apenas é revelado para aqueles que já estão no patamar mais elevado. Então eles sim podem ter direito a esta revelação. Mas aqui na Bíblia Sagrada, na palavra grego que a gente viu aqui, que significa mistério, não é dessa forma, né? Não é dessa forma. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Vamos para 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 4. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz-nos assim: que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, este é o desejo de Deus, que todos, além de ser salvos, venham ter um pleno conhecimento das verdades de Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então isso abrange a todos os níveis de cristão, seja o novo convertido, seja aqueles que têm 5 anos, sejam aqueles que têm 20, 30, 50 anos na casa do Senhor. Isto não está limitado de forma alguma. Isso depende, lembrando que algo que é mistério, que está em Deus, só pode ser revelado àqueles que o buscam, aqueles que também têm a sua inclinação para as coisas de Deus. Né? Muitos se prendem com as coisas daqui, com as coisas terrenas. Muitos estão se envolvendo, perdendo seu tempo com novelas, com outros tipos de esportes, e não dedica tempo algum para buscar os mistérios de Deus, para buscar aquilo que Deus tem reservado para ele. E não é tempo, irmãos, da gente perder tempo com essas coisas, né? Meia hora você não consegue dedicar a Deus em oração. 10 minutos da palavra de Deus você não consegue dedicar. Mas às vezes perdemos tempo, horas e horas, ou talvez o dia todo, diante de uma TV, assistindo um monte de coisas que não traz edificação. Pelo contrário, me deixa cada vez mais carnal, distante das coisas espirituais que Deus está pronto para nos mostrar, que já foi revelada, já está lá. Depende de mim e de você buscá-las. Como nós vimos que no primeiro tópico, os gentios ignoravam as promessas, porque a gente explicou em lições anteriores, por eles não terem o conhecimento, por eles não fazerem parte da comunidade de Israel. Então eles estavam distantes das revelações de Deus, das promessas, daquilo que Deus havia planejado e distribuído para o seu povo. E os gentios, nessa mesma ocasião, achávamos que a salvação era só para eles. Achavam que eles eram o único que era merecedor. Aprendemos também aqui dentro desses estudos que não é pelas obras que somos salvos, mas é um dom gratuito de Deus que foi ofertado para nós como um presente, como uma dádiva. Vamos prosseguir com o nosso segundo ponto, né? Fala de o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora, né? Ele é bem claro, o nosso pastor comentarista é bem claro no que está explicando. Não foi manifestado como agora. Ele não está dizendo que não foi manifestado para eles. Sim, foi revelado para eles, mas como eu expliquei aqui no início, de forma gradual, né? De forma progressiva, né? Que
Eles não compreenderam, eles não entendiam. Então, o tempo todo, amados, o tempo todo, Deus estava ali mostrando que tinha algo para os gentios, né? Isso a gente vai ver mais adiante. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, né? Ou seja, os judeus tinham conhecimento, né? Eles tinham conhecimento de que havia ali planos para os gentios, havia ali projetos, né? Havia ali algo preparado de Deus para os gentios. Todos sabiam, porém eles não sabiam como se daria isso, né? E isso passou a ser revelado no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, através de Cristo, que é o ápice da revelação. Vamos ver o que nos diz Atos capítulo 15 e o versículo 13 ao 18. Leia comigo Atos capítulo 15, versículo 13 ao 18. Diz assim: depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, glória, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras do profeta, como está escrito. Aqui é uma referência ao profeta Amós. Se não me falha a memória, o capítulo 9 e o versículo 11 e 12, onde existe essa profecia atribuindo-se aos gentios. Veja já os planos de Deus ali sendo revelados de forma gradual no Antigo Testamento. O profeta profetizou dessa forma: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Deus. Reedificarei as suas ruínas. Eu o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor. Observe, para que o restante da humanidade, não só os judeus, mas toda a humanidade, o restante, busque o Senhor, juntamente com todos os gentios. Glória! Olha para aí, que maravilha! Juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde o tempo antigo. Glória a Deus! Alguma dúvida em relação a isso? Você vê que é com clareza que Deus usa o profeta Amós, e agora aqui a gente vai ver que Tiago, ele tomou a palavra, né, e expressou esta profecia para apoiar aquilo que Pedro havia feito, né, aquilo que Pedro havia proclamado acerca dos gentios. Deus havia revelado a Pedro uma visão de um isso aqui eu expliquei em aulas passadas, né, com diversos animais ali que para os judeus não era permitido comer, não era sagrado, né, era imundo. E aquela voz dizia para Pedro: mata e come. E ele disse: não, nunca fiz isso, Senhor. Eu nunca coloquei coisa imunda em toda a minha vida na minha boca. E a voz do Senhor disse para ele: não digas imundo aquilo que eu tenho consagrado, aquilo que eu tenho santificado. Glória a Deus! E ali já era o propósito de Deus. Deus já estava clareando, revelando a Pedro o seu plano, o mistério que estava oculto. Glória a Deus! Eu me alegro, irmãos, com o investimento que Deus fez em você, com o investimento que Deus fez em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mais na frente a gente vai ver que lá na casa de um homem chamado Cornélio, a gente vai ver ali quando o Espírito Santo desce sobre ele, sobre todos da sua casa, e ali foram batizados e cheios do Espírito Santo. Glória seja dado ao nome de Jesus. Vamos prosseguir. O nosso segundo ponto fala sobre o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios,
eles fizeram menção delas, né? Gênesis 12, 3, a gente vai ver quando Deus ali faz promessa a Abraão e diz assim: em ti, Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem, né? Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E diz assim: em você serão benditas todas as nações da terra. Você veja que já havia ali aqueles lampejos da revelação daquilo que estava oculto no coração de Deus, projetado para os gentios. A gente vai ver também lá em Gênesis 12, 13, eu citei, Isaías 11, 10. A gente vai ver também Salmo 117, verso 1. Salmo 117, verso 1, nós vamos ver que diz assim a palavra: louvem ao Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem. Oh, glória a Deus! Veja que bênção, que maravilha! Deus o tempo todo ali estava trazendo, deixando ali de forma gradual, de forma progressiva, as suas intenções, né? Algo que estava escondido, algo que estava dentro dos seus planos. Não poderia haver atrapalhos, né? Porque oculto em Deus, irmãos. Eu creio que não que o inimigo consiga, claro, porque Deus, ele é soberano, né? E tudo pode fazer. Basta o querer seu e ali será efetuado. Mas de todas as esferas da nossa vida, tanto espiritual como física, tem coisas que tem que ser segredo. Tem coisas da sua vida que você tem que manter segredo. Não diga para as pessoas, não diga para todo mundo teus sonhos, teus projetos, porque muitas vezes é inclinado a dar errado. Porque nem todas as pessoas têm estrutura suficiente para entender os propósitos de Deus na tua vida. E em vez de te ajudar em oração, espiritualmente, para pedir que Deus concretize, que Deus realize, né, aquilo que Ele projetou para a sua vida, não. Sai falando, sai vendendo você. De alguma forma há um atrapalho. Então tem coisas que é preciso manter segredo, ficar calado, contar somente ao Pai, somente a Jesus nas suas orações. Dobra o teu joelho, né, como a Bíblia diz. Jesus certa vez falou, não lembro se foi Mateus, que ele disse que fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em oculto, em secreto, te recompensará. Faça assim que você será feliz. Então, irmãos, diante de tudo isso que nós temos falado, fica a indagação: a partir de quando esse mistério ele foi realmente revelado de maneira clara, de maneira transparente? Foi quando o Verbo se fez carne, né? Quando Jesus veio na plenitude dos tempos, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, na sua morte e ressurreição, formando assim um novo povo, a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32, vamos ver o que o apóstolo Paulo ele nos diz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo exortando a igreja de Coríntios acerca da liberdade cristã, né? A liberdade cristã não nos dá o direito de fazermos como bem quisermos, fazermos da forma que dá na mente, na teia, como se diz o ditado. Não, mas Deus não nos chamou para ser livre desta forma, amados irmãos. A gente aprendeu no capítulo 1 de Efésios, no início da lição, que o Senhor Jesus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia corrigida, ela diz, nos elegeu. Eu uso a linguagem Nova Almeida atualizada. É diferente um pouco a tradução. Na minha tradução diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Para quê? Agora vem as condições. Para sermos santos. Ou seja, separados. Vivermos uma vida, uma conduta diferente aos ímpios.
aos incrédulos, para sermos separados e irrepreensíveis. Veja as condições que nos levam à liberdade cristã dentro do contexto ou na ótica de Deus, para sermos irrepreensíveis, para que não devamos dar o que falar ao ímpio, aos não crentes, né? Qual o testemunho de vida que nós temos dado? O que o teu vizinho, o que o meu vizinho tem falado de mim na minha ausência? Quando eu passo, o que é que eles dizem de mim? Será que eles têm dito, vejo ali um homem de Deus? Será que ele tem dito, eu vejo ali um jovem, uma jovem, uma mulher de Deus? Então, irmãos, é isto que o apóstolo está falando dentro do contexto bíblico acerca da liberdade cristã, que nós temos a liberdade para usá-la dentro das condições bíblicas. Vamos seguir adiante. Nosso segundo tópico fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. O primeiro ponto diz assim: revelado aos apóstolos e profetas. Revelado a quem? Aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Éfesos, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este ministério manifestado pela revelação. Ou seja, ele deixa bem claro em Gálatas capítulo 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 12, que ele não adquiriu esta revelação por simplesmente estudos, por faculdade, não, mas que foi uma revelação da parte do Espírito Santo de Deus, né? Não estou dizendo aqui que não precisamos estudar. Precisamos sim ter conhecimento, tanto na área secular como na área religiosa. Quanto maior for o seu conhecimento, maior será a facilidade que você vai encontrar no desenvolver da sua vida. Então, irmãos, Paulo, a gente aprende que ele tinha um conhecimento terrível. Dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que ele estudou aos pés de Gamaliel. Paulo era um teólogo, Paulo era um fariseu, Paulo era um doutor da lei. Então, dentro deste conhecimento que ele tinha, Deus investiu mais nele. Não estou dizendo que Deus não usa o pequeno como o grande. Deus usa todos de igual modo. O que eu estou dizendo é que quanto maior for o teu investimento também, maior também será o de Deus. Quanto menor for o teu esforço e teu investimento, menor também será o de Deus. Porque tem coisas que é Deus que faz, mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. E dentro do que o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, fala, e a lição em si, no primeiro versículo da leitura, ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus e não de Nero. Por quê? Porque Paulo, irmãos, ele tinha esta causa como espiritual, a causa de Deus, uma causa de Cristo e não dos homens. Então, ao mesmo tempo que por esta causa ele estava preso, ele estava dizendo que por ser envolvido com Cristo, se considerava um prisioneiro do Senhor Jesus. Glória a Deus. E que causa levou Paulo a ser preso? Interessante que ele explica: por esta causa eu sou prisioneiro de Jesus, por vós, os gentios. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu não estou aqui preso porque matei, porque roubei, porque infringi a lei, né? Ou cometi algum tipo de delito que merecesse estar aprisionado. Não, mas por vós, gentios. Oh, glória a Deus! A gente vai ver a explicação dos demais versículos, quando ele diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como que foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. A origem deste assunto a gente vai ver lá no livro de Atos 9,15, quando o Senhor Jesus o comenciona ali. Paulo, ele vê ali uma grande luz, o Senhor aparece para ele, ele cai por terra, né? A Bíblia vai dizer que Ananias ora por ele e o Senhor Jesus diz assim: este é para mim
um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Oh, glória a Deus! Então, ali já começava a escolha, a eleição de Deus para com Paulo, para levar este mistério que estava oculto, que era a igreja do Senhor, oh aleluia, para os gentios. E dentro desse contexto, a gente vai ver em Atos capítulo 22, irmãos, que quando ele é preso, ele é acusado pelos líderes religiosos, no versículo 29 do capítulo 21, este homem que por toda parte ia ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto. Eles pensavam que Paulo havia infringido uma regra estabelecida por eles. Mas no capítulo 22, após ele ser aprisionado, quase lixado, se você for ler o capítulo 21 por completo, você vai ver que ele foi salvo pelo líder de um centurião, ou seja, um responsável por comandar uma tropa de 100 soldados, que o livrou de ser lixado ali. E quando o levam aprisionado, ele pede para que tenha o direito de falar, de explicar a causa de estar sendo ali julgado, de estar sendo ali preso. E quando ele começa a falar, irmãos, a gente vai ver que ele fala em língua hebraica. O povo fez silêncio por completo quando viu ele falando no mesmo idioma que eles. Glória a Deus. E ele começa agora a aproveitar o momento para explicitar ou explicar de forma detalhada que mistério era este que estava oculto em Deus, que era o que eu já expliquei, a união dos gentios com os judeus em um só povo, formando assim a igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de uma reunião de muitos povos, o corpo místico de Cristo, povos de todas as tribos, línguas e nações. Oh, glória a Deus! Onde não há hebreu, não há rico, não há pobre, não há ali preto, branco, todos são um, todos formam um só corpo em Cristo Jesus. Este era um mistério que estava oculto em Deus desde a fundação do mundo. Glória a Jesus! Não foi revelado, preste atenção no que eu vou dizer. Eu não estou querendo dizer que o inimigo teria poder ou força para atrapalhar os projetos de Deus. Mas a gente vê que depois da promessa de Gênesis 13:15, que de ti nascerá o varão e ele esmagará a cabeça da serpente, a gente já vê dali por diante planos e projetos diabólicos para intervir na humanidade, para intervir no curso da história, impedindo que esta profecia se cumprisse. E a gente vê claramente que no tempo que o menino Jesus nasce, o rei Herodes, ele instrui aos magos do Oriente, que foi visitar a esta criança quando nasceu, que logo retornasse para ele e dissesse aonde ele estava, para que ele também fosse o adorá-lo, né? Quando a gente sabe biblicamente que a intenção de Herodes era de matar a criança, com medo de que aquela criança crescesse e se tornasse o rei e o tomasse o seu trono. E a história bíblica mostra diversos fatores tentando atrapalhar o projeto de Deus, quando isto seria impossível, porque Deus ele é soberano. Deus ele tem o controle do curso do mundo, do curso da história, o controle da tua vida, da minha vida. Nada impede, irmãos. E neste contexto que estávamos falando de Atos capítulo 22, nós vamos ver que Paulo começa a explicar como se deu esta revelação. Lembra que na leitura bíblica ele deixa bem claro que foi um mistério por mim, a mim, revelado. Que não era algo científico, que não era algo que vinha do conhecimento humano, que não era algo de teologia, de faculdade, mas que era algo espiritual. E algo espiritual se discerne espiritualmente. E qual foi essa revelação? Ele explica aqui em Atos, quando ele começa a falar e diz que Jesus apareceu a ele indo a Damasco para lhe prender cristãos, né, cumprindo ali com um mandado de prisão, com a ordem judicial daquela época, para que levassem presos todos aqueles que fossem cristãos.
E Jesus, quando aparece a ele, se revela e mostra a ele ali qual é o propósito, qual era o plano, o projeto que tinha para executar através da vida dele. Glória seja dada a Deus. Jesus, ele conta que Jesus falou assim no versículo 17 do capítulo 22. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me o êxtase. 18. E vi o Senhor, ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Aí Paulo agora ele faz uma confissão. Que coisa linda, irmãos. Quando ele agora lembra do seu passado, lembra de quem ele era neste momento, e ele diz para Jesus, veja que coisa linda. O versículo 19, eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Você vê aqui que Paulo, praticamente, ele faz uma confissão como que estivesse dizendo assim, Senhor, eu não sou digno de tamanha grandeza, de tamanho investimento, desse projeto, oh, glória a Deus, deste plano para eu ter que executar, eu não sou digno disso. E ele, irmãos, apesar de ser um grande homem, um grande teólogo, apesar de ser estudioso, aprendeu aos pés de Gamaliel, que eu posso dizer, mestre das Escrituras, mas ele, ao mesmo tempo, era pequeno. Até o seu nome, ele optou por usar o seu nome de Paulo, que significa pequeno. Glória a Deus. A gente vai ver ele falando isso para o jovem Timóteo. No capítulo 1, versículo 13, ele refere-se a si mesmo como indigno de tamanha grandeza, tamanho mistério, tamanho investimento. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na minha ignorância, na incredulidade. Veja que humildade da parte dele. Ainda em 1 Coríntios 15 e 9, ele vai nos dizer o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 9, ele fala esta expressão, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Veja que tamanha humildade, irmãos. A gente vê aqui a sinceridade no coração de Paulo. E na leitura bíblica, ele também faz essa atribuição a ele no versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos. Se você consultar no dicionário ou no comentário bíblico, você vai ver o tamanho do que ele queria, da expressão destas palavras, o que ele queria dizer com isso. O mínimo de todos os santos. Oh, meu Deus! Então, irmãos, você vê que Paulo, mesmo sendo um grande mestre da lei, um doutor da lei, ele também era um homem muito humilde, um homem simples, que reconhecia as suas fraquezas, as suas limitações, e que era totalmente dependente de Jesus. Vamos continuar? O segundo ponto do segundo tópico vai nos falar sobre um mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Este era o mistério que foi revelado. A união dos povos, formando assim um só povo, que deu-se a origem igreja. Igreja significa a reunião de muitos povos, de tribos, línguas e nações, corpo místico de Jesus Cristo. Ele diz que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Não dependia de conhecimento humano, mas divinamente de Deus, pelo Espírito Santo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Vamos ver Atos capítulo 11, o versículo 4, o que nos diz a palavra de Deus. Atos capítulo 11, versículo 4 diz assim:
Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, versículo 17, pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Atribui-se a um acontecimento na casa de Cornélio. Como eu expliquei, o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado ali em toda a família de Cornélio, que eram gentios e não judeus. Mais adiante a gente vai ver aqui, por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, antes já havia sido revelado, não de uma forma transparente, eles não compreenderam no Antigo Testamento. No Novo Testamento foi revelado este mistério e não cessou por aí. Atribui-se agora, essas dádivas do mistério revelado, ela agora recai sobre a responsabilidade da igreja. Aqui diz assim, significa que a própria igreja é a principal agência, ou seja, temos agora a responsabilidade de transmitir para os homens, para as pessoas, este mistério revelado, que Deus ele tem um projeto na vida de cada um, que Deus tem um plano, executou, ele elaborou um plano na vida daquelas pessoas, e elas precisam ouvir isso. Temos esta responsabilidade de fazer conhecido, e sabemos bem, temos conhecimento, irmãos, que isto será cobrado de nós, de mim e de você, da forma que Jesus ordenou aos discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações. Isto estende-se para nós também, como responsabilidade. Terceiro ponto, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Glórias seja dado ao nome do Senhor Jesus. Todo crente, irmãos, ele deve buscar o pleno conhecimento da palavra de Deus, dos mistérios de Cristo. A compreensão dessas verdades, elas não podem tornar-nos de forma orgulhosa, não podemos ser orgulhosos. À medida que vamos crescendo espiritualmente, mergulhando nos mistérios de Deus, buscando a Deus, deixando de lado, porque muitas vezes estamos preocupados em buscar as coisas aqui de baixo. Muitos têm se envolvido com o TikTok, com outras redes sociais, que só faz distanciar você da presença de Deus. Não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para orar, se detém apenas em novelas, filmes, e a parte espiritual não busca mais. Então fica essa exortação para você e para mim, para que possamos ter um espírito quebrantado a ponto de buscar ao Senhor, ao ponto de mergulhar na presença de Deus, para buscar a sua grandeza, para buscar a sua face, irmãos. Meus amados irmãos, está nos dando a honra de trazermos um terceiro tópico, o nosso presbítero Jefferson Oliveira. Aqui está o nome do seu canal, se inscreva, compartilhe, curta, abençoe vidas compartilhando este projeto, este trabalho, irmãos, não perca tempo conversando bobagens, coisas que não edificam. Perca tempo com a obra dessa, vá lá, se inscreva no canal, eu vou abençoar outras vidas, eu vou compartilhar no grupo, que eu sei que pessoas ali podem ouvir esta palavra e se converter, ou ser edificado por esta palavra. Abençoe, use as tuas mãos para abençoar as pessoas desta forma tão simples, que não custa nada, mas é um meio de comunicação que também evangelizamos as pessoas. Então, no terceiro tópico, vai nos falar acerca do mistério pré-estabelecido por Deus, nosso presbítero Jefferson Oliveira, que nos dá honra. Fique à vontade, meu presbítero, Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo carinho, pelo este tempo
e dedicação. Fique à vontade, em nome de Jesus. Graça e paz a todos os irmãos, ao nosso irmão Israel, dirigente da IBD em Alto da Redenção. Amém, meus irmãos? É bastante gratificante para mim poder compartilhar desse terceiro tópico da lição. Então, Israel já falou sobre o primeiro ponto da lição e já explicou também o segundo tópico da lição para vocês. Me foi concedida essa graça por Deus de poder compartilhar esse terceiro tópico da lição, que está maravilhoso. Acompanhe juntamente comigo, amém? O tema do terceiro tópico desta lição diz assim: o mistério pré-estabelecido por Deus. Aí o autor, ele narra dizendo dessa seguinte forma: Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Meus irmãos, a gente já bem conhece o plano, ou basicamente o que aconteceu no Jardim do Éden. O que aconteceu de fato no Jardim do Éden atingiu toda a raça humana, atingiu a natureza, não é? Que hoje a natureza, diz Paulo, ela geme, pedindo a Deus a redenção daquilo que foi original. E a Bíblia diz que nós também, a nossa alma, nós gememos, pedindo para que Deus venha e que nos dê um novo corpo, ou seja, a redenção do nosso corpo. Glória ao nome santo de Jesus. Pois bem, isso aconteceu através do pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden. Porém, isso que aconteceu não pegou Deus de surpresa, pois Deus não é pego de surpresa em momento algum, pois Deus, a Bíblia diz que Ele é de eternidade e eternidade. Porém, o autor da lição, ele aborda enfaticamente, com toda ousadia, dizendo que existia um plano pré-estabelecido. E a gente vê isso claramente, que existia esse plano pré-estabelecido. Amém? Deus, bote isso na sua cabeça, jamais será pego de surpresa em momento algum. A Bíblia diz que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus é o dominador de tudo. Deus, Ele é, eu vou repetir para você, o dominador de tudo. O autor da lição, no primeiro subtópico, ele ainda diz que esse planejamento, esse mistério que estava oculto em Deus, ele diz que, no primeiro subtópico, ele diz assim: as riquezas insondáveis de Deus, amém? Ou de Cristo. Ele diz: o mistério agora revelado, que foi revelado e anunciado, é considerado agora revelado e anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. O mistério que estava oculto em Deus, que é a fonte inesgotável de todo conhecimento, de todo mistério, foi e é agora revelado. As riquezas insondáveis é agora revelado através da graça de Deus. Amém, meus irmãos? E o autor da lição, ele aborda o capítulo 3 de Efésios, versículo 8, para que a gente possa meditar melhor. Vamos analisar? Leia juntamente comigo esse capítulo 3 de Efésios e o versículo 8, que diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Glória ao nome santo de Jesus. Visto que, meus irmãos, o mistério que fora revelado dizia a respeito do plano de Deus para com as nossas vidas. Ou seja, de incorporar os gentios em Cristo Jesus. Era lógico que o mistério que lhe fora confiado, ou seja, a Paulo, se dirigisse primeiro e principalmente a eles. Foi comissionado para pregar aos gentios. Glória a Deus. Paulo, a gente já entende que Paulo foi comissionado. Paulo foi chamado
Deus comissionou a Paulo para que ele fosse pregar aos gentios e fosse revelar este mistério aos gentios. Mas de que forma Paulo foi pregar ou passar esse mistério que estava oculto aos gentios, aqueles que criam no poder de Deus? A gente vai analisar isso no capítulo 3 de Efésios, o versículo 8. Acompanhe na sua casa, abra sua Bíblia, que diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Meus irmãos, observe que Paulo, no versículo 8, ele diz que a mim, ou seja, Paulo falando, o mínimo. Quando Paulo, meus irmãos, ele fala a mim o mínimo, veja que Paulo compreende a sua pequenez diante de Deus. Paulo, com isso, meus irmãos, me alegro, porque Paulo, com isso ele entende que o maior é Deus. Aleluia! O maior é Deus. E ele diz que ele se nomeia como pequeno entre os santos. Ah, meus irmãos, esta palavra, ela tem uma conotação e uma força muito grande, porque no grego essa palavra significa elastétoros, que ela traz um sentido para nós, primeiro, de menos que o mínimo. O que é menos, meu irmão, que o mínimo? É praticamente nada. Menos que o mínimo é praticamente nada. Então ele diz que ele é menos que o mínimo. Essa linguagem, essa palavra grega que eu trouxe para vocês aqui. Então, a segunda palavra dentro dessa linguagem grega, ele diz que ele é menor do que o mais baixo. Paulo diz que o Evangelho, aleluia, foi confiado a ele, o menor dos menores. Aleluia, glória a Jesus. Com isso, eu entendo que Paulo reconhece que ele, diante de Deus, ele não era nada a não ser o porta-voz daquilo a qual Deus comissionou a ele. Glória ao nome santo de Jesus. Meus irmãos, eu entendo também com isso que Paulo, quando ele diz que ele é o menor entre os santos, aleluia, ele se refere também ao tempo de outrora, a qual, quando ele era perseguidor da igreja, ele sabia e entendia o mal que ele fez quando ele não tinha Cristo Jesus, o mal que ele fez para a igreja de Cristo. Aleluia, mas não sabia ele que Cristo ia marcar um encontro com ele. Glória a Jesus. Ali no caminho de Damasco, Deus fez com que Paulo caísse do cavalo. Aquela luz lhe apareceu. A Bíblia diz que Paulo já não enxergava mais nada, porque o mestre, aleluia, estava ali, aleluia, marcando esse encontro com ele. E agora, quando Paulo diz que a mim, o mínimo dos santos, aleluia, eu entendo que Paulo aqui, ele se refere a tudo isso que ele passou quando ele era perseguidor da igreja. Mas agora a história é outra. Ele agora torna a ser perseguido, aleluia, para ele sentir o peso do Evangelho. Além disso, Cristo faz com que ele seja comissionado a levar este Evangelho, a mostrar este Evangelho aos gentios, aleluia, a qual ele foi ministro através de Cristo Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! E como era que os gentios iam poder compreender este mistério? Quando a palavra aqui é traduzida aqui, pregar o Evangelho, a palavra aqui, pregar o Evangelho, é o Egelion, ou no grego, que quer dizer anunciar boas novas, aleluia, glória a Deus. Ou seja, traduzindo para a nossa linguagem, em português,
o evangelho, que significa anunciar boas novas, porque estava bem, aleluia, consciente de que o seu evangelho era uma mensagem de boas novas. Paulo agora ia anunciar Cristo através do evangelho, mas ele ia mostrar, aleluia, o que estava oculto há séculos, como diz os textos bíblicos anteriormente e posteriormente. Mas Cristo, por sua graça, revelou ao apóstolo Paulo, aleluia, glória a Deus, que Cristo ia fazer de ambos os povos uma só unidade, um só povo. Isso a gente vai ver no capítulo 2 de Efésios, versículo 14, dizendo que Cristo é a nossa paz. Aleluia, glória a Deus. Cristo é a nossa paz. Oh, glória ao nome santo de Jesus. Quando ele diz que porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede, aleluia, glória ao nome de Jesus, de separação que havia no meio dos dois povos, entre gentios e judeus, mas ele é a nossa paz, aleluia. Então Paulo, meus irmãos, ele agora entende que no capítulo 3, versículo 8 de Efésios, ele é comissionado a levar esse mistério, levar este evangelho. Mas como é que eles iam compreender esse mistério? Paulo vai explicar no versículo 8 do capítulo 3. Vai dizer que era através do evangelho que eles iam compreender esse mistério. Ele diz que a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, ou seja, ele ia levar essas boas novas, ele ia levar esse mistério para os gentios através do evangelho. Aleluia. Aí ele diz assim: as riquezas incompreensíveis de Cristo. Oh, glória a Deus. Ele ia agora passar a levar aquilo que estava oculto, que não era compreensíveis aos olhos dos gentios. Paulo agora, através do evangelho, ia ministrar, esclarecer, trazer boas novas para ele através do evangelho. Oh, glória ao nome santo de Jesus. Deus, ele é fiel, meus irmãos. Deus, ele não perde o controle em momento algum. Tenha certeza disso. Deus, ele está no controle de todas as situações. Aleluia. Então, isso é bastante grato, meus irmãos, quando Paulo aqui ele fala nesse versículo 8. Aleluia. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que jamais perderá o controle. Como eu já disse, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Aleluia. Tudo está na palma das suas mãos. Lembro-me do profeta Isaías quando ele diz: operando ele, operando Deus, quem pode impedir o trabalhar de Deus? Ah, meus irmãos, esse propósito de salvação, de unir esses dois povos, já estava no plano de Deus. Leia juntamente comigo, para que a gente possa dar adiantamento a essa aula aqui, o capítulo 2 de Efésios diz que: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam incircuncisão, feita pelas mãos dos homens. Éramos, mas através do propósito da cruz de Cristo, do derramamento do sangue de Jesus, tudo isso passou. Nós agora somos herdeiros, chamados filhos. Mas ainda eu quero falar, meus irmãos, do capítulo 1, versículo 11, também para a nossa meditação. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Glória ao nome santo de Jesus. Propósito, beneplácito de Deus. Ele teve prazer em fazer esse planejamento, em nos escolher, e que Paulo
Deus também teve o prazer de comissionar a Paulo, para Paulo levar esse segredo através das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Coisa maravilhosa é servir a esse Deus. Meus irmãos, falando do verso 9 do capítulo 3 de Efésios, o segundo subtópico do ponto 3 dessa lição, ele aborda da seguinte forma: o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. De fato, meus irmãos, esse mistério esteve oculto desde os séculos em Deus, ou seja, desde a eternidade estava oculto em Deus. Porém, meus irmãos, esse mistério ele foi revelado. Glória ao nome santo de Jesus. No capítulo 3 de Efésios, versículo 9, que é o que a gente vai ler um pouco agora, ele aborda dizendo assim para nós: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Paulo, com essas palavras, dizendo que ele ia mostrar, aleluia, o mistério oculto que desde os séculos estava oculto realmente em Deus. Porém, a segunda parte ou etapa do mistério privilegiado de Paulo é expressa nesses termos: manifestar qual seja a dispensação, ou seja, plano. Dispensação, plano do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas através de Cristo Jesus. O versículo 9 não é uma repetição do versículo 8. Paulo já empregara alguns verbos dizendo que Cristo ia iluminar a mente dos gentios para que eles pudessem compreender esse mistério, essas riquezas que estavam ocultas em Cristo e que foi revelado. Paulo usa um termo no grego que é phoitozo, que no caso quer dizer iluminar. Paulo usa esse mesmo verbo grego no capítulo 1 de Efésios, versículo 18. Acompanhe juntamente comigo. Para a gente poder observar melhor. 1:18, ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Glória a Deus. Paulo já emprega esse verbo, como a gente já leu agora, no capítulo 1 de Efésios, versículo 18. Agora o pensamento muda do conteúdo da mensagem, ou seja, boas novas, para a condição daquele aos quais é proclamado nas trevas da ignorância. Esse versículo 9, ele é muito essencial, meus irmãos. O próprio Jesus tinha caracterizado a comissão de Paulo nestes termos, pois lhe disse que o estava enviando aos gentios para lhe abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então, Paulo, meus irmãos, foi enviado aos gentios para que pudesse abrir os olhos deles espiritualmente. A gente lê um texto aqui bastante claro que mesmo depois da conversão deles, da eleição em Cristo Jesus, o capítulo 1 de Efésios, versículo 18, deixa isso claro para a gente, não é? Mas aqui já é um contexto diferente da qual a gente vai ler agora. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 26, versículo 18,
para que a gente possa meditar nesse texto. Veja que texto maravilhoso, a qual Deus, como a gente já falou, comissionou, chamou, enviou a Paulo. Vamos ler do versículo 16, melhor dizendo: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas que pelas quais te aparecerei ainda. 17. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória ao nome santo de Jesus. Como eu já falei, Paulo foi comissionado, recebeu uma chamada. Aleluia. E Paulo estava disposto, através da graça de Deus, a padecer pelo nome de Jesus. E Paulo foi enviado para abrir o entendimento desse povo, para que eles pudessem se converter a Cristo através do Evangelho. Aleluia. E Cristo seria essa luz que ia brilhar nas trevas para estes gentios. Glória ao nome santo do Senhor. E que Deus possa sempre nos iluminar, para que a gente possa compreender as coisas santas de Deus na nossa vida. Como disse Efésios, no capítulo 1 e o versículo 18, que ele diz que, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Que a gente possa ter em Deus essa compreensão, aleluia, que Cristo nos conceda através da sua graça. Que a nossa mente não seja mais uma mente entenebrecida, mas iluminada pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Que Cristo sempre nos ilumine, em nome de Jesus. Amém, presbítero Jefferson. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Creio que muitos serão edificados através desta palavra. Bem, meus irmãos, como o nosso presbítero, ele aqui explicou, no capítulo 3, apenas quero, para concluir, para a gente fecharmos, deixar apenas pequenos comentários acerca disso. A gente aprende que no terceiro tópico, isso é relacionado a antes da fundação, este plano que foi estabelecido por Deus, que ele articulou o plano completo. Quem articulou? O próprio Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E isso aconteceu, a gente aprende aqui no tempo de Deus, o tempo Kairos, que é justamente o cumprimento do tempo estabelecido, ou a plenitude dos tempos. No momento exato ocorreu a revelação deste mistério, e este plano, que era divinamente pré-estabelecido, mostrava ali que Deus, ele não, em momento algum, foi apanhado de surpresa. Glória seja dada a esse Deus tão grande, irmãos, tão magnífico. Eu gostaria de deixar aqui uma pequena ilustração, de um comentário que vai falar acerca dessa grandiosidade, dessa majestade de Deus. Aqui diz assim, Paulo diz que a igreja está no palco da história, como o maior espetáculo do mundo, enquanto o evangelho se espalha em todas as partes do mundo. Essa nova comunidade cristã, de cores variadas, desenvolve-se e é como a encenação de um grande drama. Eu estou falando aqui com base no versículo 10 do nosso comentário da lição, da nossa leitura bíblica, que fala aqui, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Glória a Deus, para que esta multiforme sabedoria de Deus, quanto foi sábio, esse projeto seja conhecido agora, esclarecido
revelados de forma bem clara para as potestades e para os principados nos céus. Isso aqui fala de seres angelicais, irmãos. Os anjos, eles assistiram à execução desta obra-prima. Continuando aqui, diz assim: essa nova comunidade cristã, de cores variadas, desenvolve-se e é como a encenação de um grande drama. A história é o texto, a história é o teatro, o mundo é o palco e os membros da igreja de todos os países são os atores. O próprio Deus escreveu a peça, dirige-a e a produz. Oh glória! Ato após ato, cena após cena. A história continua a desdobrar-se. Mas quem está no auditório? São os anjos. Eles são os espectadores do drama da salvação. A história da igreja cristã fica sendo uma escola superior para todos os anjos. Oh, glória a Deus! Então, meus amados irmãos, fechamos aqui, concluímos aqui a mais esta aula. Cremos em Deus e logo, logo estaremos todos de volta, os tempos serão abertos novamente e voltaremos à nossa rotina. Quero agradecer a todos, fica aqui meu agradecimento por este momento que a gente desfrutou aqui da palavra de Deus. Quero agradecer a vocês que têm escutado e acompanhado as minhas videoaulas, que se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, abençoe o seu irmão. O carinho de você estar compartilhando, curtindo, assistindo, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, tá certo, meus irmãos? Agradecer ao presbítero Jefferson pela participação nesta videoaula. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua pessoa, o seu ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, se inscreva, curta, compartilhe. Em nome de Jesus. Amém.